Antes de mais, muito bom dia a todos. E gostaria de agradecer, começar por agradecer, obviamente, a vossa presença e a disponibilidade para esta sessão e também o convite à White Partner, como é evidente. Pronto, é sempre um gosto poder partilhar estas novidades convosco e ainda para mais esta que é algo que está muito na ordem do dia. Portanto, cada vez mais nós ouvimos falar em automatização, em robôs, o que quer que seja que permite facilitar a vida das organizações, e esta é efetivamente uma plataforma que tem como principal objetivo esse mesmo, portanto, simplificar aquilo que é a utilização do nosso sistema e, obviamente, promover ganhos de eficiência, de controlo, de redução de custos e promovendo, obviamente, uma maior eficácia e eficiência das organizações. Pronto, como o Fabrício também contextualizou, nós vamos começar precisamente por identificar o que é esta plataforma e que problemas é que se propõe resolver. E para isso eu tenho aqui este primeiro slide que basicamente resume tudo aquilo que vamos ver hoje. Portanto, o que é o ATP? É a sigla que nós utilizamos. Portanto, esta sigla vem de Automated Test Platform e, obviamente, o que é? É a tradução literal deste termo. Portanto, é uma plataforma de testes automática para o SAS X3. Ok? Portanto, vamos ver depois mais à frente que nós podemos fazer testes não apenas sobre aquilo que são as funcionalidades standard do SAS X3, mas é algo que trabalha precisamente sobre o X3. Pronto, o que é que nós temos aqui, grosso modo, para vos apresentar? Primeiro, a facilidade com que os scripts de teste podem ser definidos. Esta definição é efetuada usando uma linguagem natural e facilmente compreensível. Aquilo que nós costumamos dizer é que se alguém consegue escrever em inglês, também consegue desenhar um script de testes para utilizar com o ATP. Esta definição de testes, a automatização dos testes e depois também a consulta do resultado desses mesmos testes é efetuada usando tecnologias com várias provas já no mercado. Portanto, não é, com exceção de uma pequena parte que eu vos vou referir no final, não são tecnologias proprietárias da SAS, portanto, são tecnologias de mercado que foram aqui estruturadas ou organizadas de uma forma que nos permitem automatizar estes testes, portanto, sem recurso a nada que seja específico da SAS. Obviamente, os principais objetivos estão relacionados com estes dois últimos tópicos, sendo que depois o resto acaba por ser uma consequência, portanto, redução do tempo e aumento da qualidade. E quando nós falamos em redução do tempo, obviamente existe uma consequente redução também dos custos, mas existem depois uma série de outros fatores que acabam por ser promovidos por esta redução do tempo, nomeadamente o conforto com as necessidades de atualizações, maior garantia de que os testes foram realizados e que foram realizados de forma independente do utilizador que realizou os testes e, portanto, garantimos que os testes são efetuados com qualidade e que atingem os objetivos a que se propuseram. Pronto, desculpem. Não sei o que é que se passou aqui. Pronto, para que é que serve então o ATP? Tem como objetivo resolver vários problemas. Eu não os vou enumerar aqui todos, alguns já fomos falando, mas que estão precisamente relacionados com, primeiro, tornar os testes independentes de quem os realiza. Portanto, nós temos um script de testes, este script de testes tem que promover um determinado resultado, independentemente de ser o utilizador A ou o utilizador B que faz de uma forma ou faz de outra, o resultado tem que ser aquele que identificamos. E, portanto, desta forma garantimos que, independentemente do momento em que aquele teste está a ser realizado, ele é efetuado da forma como nós queremos. Se, entretanto, se foi libertada uma nova release, essa release tem parametrizações que foram alteradas e que deveriam ser refeitas. A execução do teste é isso mesmo que nos vai dar visibilidade. Portanto, o teste irá falhar e temos visibilidade sobre tudo aquilo que aconteceu naquele momento em que o teste falhou e, portanto, permite-nos de uma forma muito mais ágil fazer as correções necessárias para que o teste conclua com sucesso. Eu disse-vos há pouco que é uma plataforma de testes automáticos sobre o SAS X3, mas se olharem aqui para este segundo ponto do slide, também veem que nós começamos a falar em desenvolvimentos específicos. Estes desenvolvimentos específicos podem ser pequenos desenvolvimentos ou verticais desenvolvidos sobre o SAS X3 e a partir do momento que estão desenvolvidos sobre a nossa plataforma, passam a ser passíveis de utilização também do ATP para a realização desses mesmos testes.
Depois, obviamente, queremos garantir que tudo o que é necessário testar é efetivamente testado. Isto não quer dizer que os testes passam a ser feitos em exclusivo pela plataforma. Nós poderemos passar aqueles testes que, se calhar, são mais fáceis de realizar para utilizadores, mas aqueles que efetivamente obrigam a um conhecimento superior da solução podem então ser feitos também pela plataforma. E isto é algo que nós achamos que é também relevante, ou seja, se no momento em que eu defini aquele cenário de teste, eu tive que ir a um nível de detalhe, a um nível de conhecimento daquilo que é a solução implementada em minha casa, hum, superior àquele que eu tenho na generalidade dos meus utilizadores, eu estou perfeitamente confortável que aquele teste vai ser realizado e vai produzir os resultados com base nesse conhecimento, mesmo que eu não tenha utilizadores disponíveis para o poder fazer. Pronto, e claro que isto depois, aquilo que me vai permitir reduzir é o stress nas atualizações, a relutância em fazer essas mesmas atualizações e também quando essa relutância existe, aquilo que acontece é que nós vamos libertando novas funcionalidades no SAS X3 e os clientes acabam por não ter visibilidade sobre essas novas funcionalidades. Porquê? Porque deixamos passar uma, duas, três releases sem fazer a atualização da solução e, portanto, quando o resolvemos fazer, somos quase que surpreendidos com uma série de novas funcionalidades que não fazíamos sentido, que não fazíamos, não tínhamos tido conhecimento que elas tinham efetivamente sido libertadas. Ok? Pronto. Em termos de benefícios, acaba por ser uma súmula daquilo que entretanto falamos. Obviamente, aumentar a qualidade dos testes, promovendo também que esses testes sejam mais alargados. Claro que isto obriga a um trabalho inicial superior, porque vamos ter que definir claramente que cenários é que pretendemos que sejam executados, mas a partir do momento que eles estão definidos, nós poderemos reutilizar esses cenários de teste, ok? Portanto, enquanto que com um teste manual feito por um utilizador, este trabalho é efetuado e é perdido, no momento seguinte de nova atualização, nós vamos ter que repetir tudo aquilo que fizemos. Quando conseguimos descrever os nossos testes e guardá-los em cenários de teste, eles são depois reaproveitados, ok? E, portanto, conseguimos garantir que a aplicação é testada de uma forma mais alargada, obviamente com um esforço inicial superior, mas que depois acaba por se diluir e até desaparecer ao longo do tempo. Obviamente, isto promove uma maior eficiência das organizações e uma superior eficácia nos testes, permitindo, obviamente, testar muito mais funcionalidades e de uma forma muito mais efetiva e, como consequência, redução de custos. Redução de custos esses que estão associados à utilização dos recursos num tempo mais curto e também à utilização de menos recursos do que aqueles que entendíamos. Isto são aquilo que são as consequências diretas em termos de redução de custo. Depois existe uma que para nós assume fundamental importância, que tem a ver com uma muito menor perturbação do negócio. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se nós fizermos os testes sem a necessidade de utilização de recursos que estão normalmente associados a outras tarefas e, obviamente, num tempo muito mais curto, obviamente o nosso negócio será muito menos perturbado por esta necessidade de atualizações e de realização de testes. E, portanto, tudo isto depois no final, aquilo que se traduz efetivamente é numa redução de custos bastante efetiva. Pronto, quando é que isto deve ser utilizado? Bem, nós achamos que deve ser utilizado sempre que nós temos, por exemplo, uma nova sociedade e queremos validar que essa nova sociedade está configurada de acordo com aquilo que são os padrões que nós temos nas restantes empresas do nosso grupo, por exemplo. Quando temos, no caso dos nossos parceiros, quando estão a implementar um novo projeto num novo cliente, há aqui um equilíbrio que muitas vezes não é imediato, mas que se consegue depois facilmente encontrar sobre qual é que é o objeto destes testes. Portanto, se nós devemos colocar todos os processos suportados no ATP ou se devemos apenas passar os processos críticos para o ATP e tudo o resto ser depois testado da forma tradicional. Claro que depois não existe uma fórmula que possa ser utilizada em todas as organizações. Isto vai depender, obviamente, dos recursos que temos disponíveis, não só da criticidade dos processos, mas também do número de processos que identificamos como críticos, mas é algo que, se não for na primeira iteração, na segunda se consegue facilmente definir. Pronto, o que é que também nos permite validar? Desenvolvimentos, customizações, novas parametrizações que foram efetuadas sobre a versão que nós temos neste momento, queremos validar que estarão
a funcionar corretamente numa nova versão e, portanto, obviamente, é um dos objetivos da solução. E depois, quando o nosso negócio se expande para outras áreas e, portanto, temos necessidade de outro tipo de resultados na execução dos nossos testes, ou quando o nosso negócio passa a estar obrigado a novas regulamentações que até ao momento não tinham sido ainda uma preocupação. Depois, obviamente, para as atualizações de releases normais, foi se calhar o primeiro objetivo que se pretendeu dotar a plataforma, portanto, minimizar aqui o tempo nas atualizações e também, como eu já referi, tudo aquilo que tem a ver com os verticais. Aqui nos verticais, para as empresas que têm desenvolvimentos próprios, serve para mais do que apenas testar um vertical que já está desenvolvido. Ou seja, nós poderemos, num projeto de desenvolvimento sobre o SAS X3, definir também qual é que é o nosso modelo de testes e logo numa fase inicial do projeto ter esta preocupação e começar a desenhar os nossos testes para esse desenvolvimento. O que é que isto nos vai permitir fazer? Sabemos que é uma boa prática que quem desenvolve não deve ser quem testa e, portanto, se conseguirmos passar a responsabilidade do teste para uma ferramenta automatizada, obviamente conseguimos também dar resposta a esta boa prática. Como é que tudo isto depois se operacionaliza? Bem, primeiro, a solução Automated Test Platform é constituída por uma série de ferramentas ou plataformas, se preferirem. Nem todas elas são obrigatórias, mas há algumas que efetivamente teremos que ter. Estas que estão aqui do lado esquerdo, o Visual Studio, o Node.js e o Cucumber, são ferramentas que são utilizadas para a definição dos cenários de teste e que, para além da definição dos cenários de teste, também nos permitem fazer uma execução visual de um teste automático. O que é que isto significa? Significa que eu não vou desenhar o meu cenário, colocá-lo em execução e apenas ter o resultado final. Nós vamos ter a possibilidade, e é uma das coisas que vos vou mostrar, de lançar a execução de um cenário de teste e vamos ver no SAS X3 que passos é que estão a ser executados pelo robô e, inclusive, onde é que falha. Claro que tudo isto fica depois documentado, passível de consulta, mas muitas vezes é mais facilmente perceptível estarmos a visualizar um processo a ser executado do que olhar apenas para o resultado e perceber onde é que falhou, portanto, numa fase posterior. Okay? E, portanto, isto é efetuado com recurso a estas três ferramentas que vos referi. Depois, quando temos os nossos testes já definidos, vamos poder colocá-los numa plataforma que é o Jenkins, que curiosamente o ícone é um mordomo, basicamente será a entidade responsável pela execução do teste. Nós entregamos-lhe as tarefas e pedimos agora execute estes testes. Para além do Jenkins ser responsável pela execução destes testes. Depois providencia também a informação que será depois analisada através de reportes no Alur. Estas ferramentas, o Git e o GitHub, são obviamente opcionais, portanto nós conseguiremos ter acesso ao resultado dos testes sem as disponibilizarmos nestas plataformas, mas se pretendermos também poderemos usar estes repositórios para que toda esta informação fique acessível. Pronto, e depois vamos ter aqui obviamente o nosso ambiente de testes no SAS X3, que será o repositório final de toda esta execução. Como é que isto funciona então? Definimos o nosso cenário e este cenário, aquilo que irá fazer na execução é simular a execução manual de um processo de negócio no SAS X3. O cenário, a partir do momento que está definido, pode ficar de uma forma autónoma, portanto, fica estanque, por assim dizer. Quando é que este cenário terá que ser mexido? Imaginem que nós definimos um cenário partindo de um pressuposto que existiam alguns campos que eram obrigatórios. E, entretanto, ou fruto de alterações legais ou fiscais, ou fruto do nosso próprio modelo de negócio, acrescentamos informação que tem que ser obrigatória, por exemplo. Então aí deveríamos voltar a olhar para o nosso cenário, mas já não vamos ter que fazer esse cenário todo novamente, só teremos que nos preocupar com aquilo que foram as alterações no nosso processo. Depois, este cenário é executado e o ATP simula a utilização do browser. No final, produz-nos um relatório em que este relatório tem os passos todos detalhados, com e sem sucesso. Por defeito, sempre que há um passo no nosso cenário de testes que falha, o sistema guarda um print screen. Okay? Isto nós não conseguimos alterar. Aquilo que conseguimos alterar é
que sejam produzidos mais print screens do que apenas e só aqueles que produziram erro, ok? Portanto, se nós quisermos ir documentando todos os passos do nosso processo com os print screens da solução que estávamos a obter naquele momento, também o podemos fazer. Isto é uma funcionalidade que não existia nas versões iniciais do ATP e que posteriormente passou a existir, que são os screenshots a pedido, ou os print screens a pedido. Pronto, o Jenkins, como eu já vos referi, será aqui o nosso robô, que irá então pegar nos cenários de teste que nós definimos no Visual Studio com recurso ao Cucumber e que os irá executar. O que é que no fim me produz? Produz relatórios com a percentagem de sucesso e de erro, os testes que foram efetuados, os que falharam e aqueles que não conseguimos executar, porque a partir do momento que eu tenho um erro, obviamente eu não consigo continuar com o meu cenário de testes, e depois também, como eu referi, os print screens daquilo que estava a acontecer em determinado momento, para mais facilmente nós percebermos porque é que aquele teste falhou. Isto é apenas um exemplo de relatório de erro. Eu depois à frente mostro relatórios reais de execução, mas basicamente é algo deste género. Portanto, todos os passos do nosso cenário estão identificados, começam a ser identificados com uma checkbox verde sempre que foram concluídos com sucesso. Quando há um erro ou quando há uma falha, é identificado a vermelho, é produzido o print screen ou o screenshot correspondente e logo de seguida temos então a indicação de quais é que foram os passos que não conseguimos realizar. Na nossa biblioteca de cenários, o que é que temos? Ou seja, o ATP, até agora eu estive-vos a falar nas peças que o compõem, qual é que é o seu propósito, mas temos aqui duas coisas que nos permitem, de uma forma mais rápida e eficiente, criarmos os nossos testes. O primeiro tem a ver com uma biblioteca de cenários. E estes números estavam aqui numa versão anterior da apresentação, 103 funcionalidades e 243 cenários. Entretanto, têm vindo a ser libertadas mais funcionalidades e cenários, portanto eu optei por colocar aqui mais de 100 e mais de 240 cenários. Confesso-vos que não fui contar para perceber ao certo quanto é que já estávamos acima de 100 ou acima dos 240, mas garantidamente estamos bastante acima destes números. Basicamente, o que é que isto me permite fazer? Portanto, permite-me ter exemplos que nós libertamos com a instalação do ATP e que permitem, de uma forma muito rápida, quando temos uma dificuldade, por exemplo, imaginem que eu quero interagir com uma caixa de verificação ou com uma lista de seleção múltipla. Todos esses exemplos já estão documentados, estão disponíveis para reutilização e nós poderemos então aceder à plataforma e trazermos essa parte do exemplo para o nosso cenário de teste que queremos criar naquele momento. Depois, obviamente, também já temos aqui alguns cenários previamente criados, quer para a área financeira, distribuição, produção, projetos, etc. Eu vou-vos depois mostrar a execução de um cenário de teste que basicamente aquilo que faz é criar um novo projeto com todas as suas vertentes diretamente no SAS X3. E eu não tive que fazer nada para desenhar esse cenário de teste. Eu só peguei num que já existia, coloco em execução e tenho um projeto criado de acordo com algumas características, obviamente, que estão definidas nesse cenário, de uma forma muito rápida. Pronto, esta peça é aquela que eu vos disse inicialmente que não está inteiramente suportada naquelas ferramentas de mercado, portanto está suportada no SAS X3, que nós chamamos Script Assistant. O Script Assistant é uma ferramenta que nos veio reduzir de forma exponencial o tempo para a escrita de novos cenários de teste. Porquê? Porque me permite estar a utilizar o SAS X3 para a criação de um qualquer documento, uma qualquer entidade, e no final eu invoco o Script Assistant e é gerado um script com todos os passos que eu dei para a criação daquele documento ou daquela entidade. E, portanto, eu aqui consigo praticamente tudo aquilo que está a ser feito sobre o SAS X3 e eu consigo automatizar não só os testes, como também o desenho do cenário de testes. Claro que este cenário de testes é criado a partir da utilização manual, mas depois temos sempre, obviamente, que ter ali alguns cuidados sobre o que é que queremos que seja efetivamente desempenhado no nosso teste. Mas em termos de implementação da solução e do desenho dos cenários, a aceleração, desculpem, é efetivamente exponencial e reduz bastante o tempo. Para além disso,
Eu disse que os testes estão definidos numa linguagem natural e que quem sabe escrever em inglês consegue definir estes cenários de teste, mas obviamente implica algum conhecimento técnico sobre a forma como a aplicação está estruturada, de que forma é que nós nos movimentamos de uma secção para a outra dentro do SAS X3. Com o recurso ao Script Assistant, retiramos essa necessidade, porque qualquer utilizador que consiga usar o SAS X3 acaba por depois conseguir criar pelo menos o esqueleto e grande parte do nosso teste sem necessidade de qualquer tipo de conhecimento técnico. Tudo bem. O Apenas Script Força. Assistant basicamente é um utilizador utilizar o seu passo a passo no seu dia a dia e ele automaticamente está a escrever por trás, em programação, esses Mais ou movimentos. menos. É isso, mas ainda não conseguimos chegar a esse nível, ou seja, isso seria o ideal, que era Está eu quase, inicio exatamente, eu na versão do inicio patch 2.24.32/24 hotfix e não sei das quantas, vai chegar lá. é esse o objetivo, ou seja, aquilo que me estás a dizer, Fabrício, era quase que eu iniciar a gravação, estar a desempenhar as minhas tarefas e no final terminar a gravação e eu tinha o meu script definido. Não é bem assim. Aquilo que me permite fazer é entrar, por exemplo, eu depois mostro-vos um exemplo, sei lá, numa encomenda de venda, por hipótese, e eu entro no ecrã de encomendas, preencho todos os dados da minha encomenda e no final, aí sim invoco o Script Assistant e aquilo que o sistema me vai dar é o cenário de teste para a criação daquela entidade, ok? Certo, Portanto, certo, certo. imaginem, no caso em que eu tenho que usar vários ecrãs, e daí eu dizer que ainda não chegamos a esse ponto, no caso de eu usar 3 ecrãs para testar uma funcionalidade. O que é que eu teria que fazer? Teria que executar 3 vezes o Script Assistant, ok? E depois montar eu o meu cenário com os 3 ecrãs por onde passei, está Certo. bem? Porque não é Pronto, pelo possível menos o eu. Ctrl+C e o Ctrl+V já está funcionando, não é uma questão só Exatamente, de exatamente. melhorar cada vez mais isso. Vamos lá ver. É isso mesmo. Força. Pronto, apenas aqui antes de passarmos à demonstração, uma nota muito importante. O que o ATP vai fazer é simular a utilização por parte de um utilizador. E o que é que isto significa? Significa que se eu estivesse a utilizar o SAS X3, o que eu estou a fazer é criar registros na minha base de dados, é criar registros no meu SAS X3. E o ATP vai fazer exatamente a mesma coisa. E, portanto, por este facto, não pode ser utilizado num ambiente de produção, ok? E eu devo ter um dossiê para testes e é nesse dossiê de testes que o ATP vai ser executado, tá bem? Caso contrário, eu corro o risco de estar a estragar informação que tenho, obviamente, no meu ambiente de produção. Pronto, passando então para a demonstração. Só passar aqui para a minha máquina virtual. Pronto, para já eu ainda não vou abrir o SAS X3. Aquilo que vou abrir é o Visual Studio, ok? E vou-vos então mostrar aqui algumas das características da nossa plataforma. Bem, primeira coisa, temos obviamente que definir quais é que são os parâmetros de ligação ao SAS X3. Esta informação, muita dela acaba por ser criada no momento da instalação, ok? Mas depois também existem aqui outros parâmetros que nós poderemos alterar e temos total controle. Basicamente, o que é que eu tenho que indicar? Tenho que indicar qual é que é o ambiente que estou a utilizar, qual é que é o meu folder, qual é que é o utilizador e qual é que é a password que o ATP lá está, porque ele simula efetivamente a utilização por parte de um utilizador, que credenciais é que vai utilizar para fazer o login na aplicação, ok? E também me define aqui, por exemplo, informação importante sobre qual é que é o tempo de timeout. E este timeout é efetivamente importante, principalmente quando nós temos cenários de teste que dependem de passos anteriores. Ou seja, imaginem que eu quero lançar uma fatura de compra, por hipótese, e no final quero validar que essa fatura foi corretamente contabilizada. Portanto, eu tenho que ter aqui um período em que dou tempo ao sistema para que essa contabilização seja efetuada e posteriormente validar o resultado da execução. Como eu vos referi, quando passamos aqui para os nossos samples, o que é que temos? Temos então Rubem, deixa eu exemplos. perguntar aqui uma questão. É possível aumentar um pouquinho o seu zoom? Que eu estou vendo letras muito pequenininhas, não sei se o resto da audiência também está Eu vendo assim. Tá certo que não penso, precisa, eu também não entendo nada desse negócio de if, else, eu não sei das quantas, mas não, para quem mas sim, entende alguma sim, coisa, se calhar a ver assim um pouquinho maior dava jeito. Vou fazer um zoom in, uma coisa assim. e eu penso que consigo. Tenho só que ver onde é que é. Ok?
Posso ainda Melhorou. aumentar mais um bocadinho. Tá bom? Tá tranquilo. Já, Pronto, se já. alguém tiver dificuldade, digam e eu aumento Ok, também mais um pouco. Pronto, obrigado. portanto, basicamente, o que é que nós nos vamos preocupar? Com os parâmetros, como eu já referi, e depois temos aqui então os nossos exemplos. Nestes exemplos, temos, por exemplo, informação de negócio, como falamos também nas diferentes áreas do SAS X3, em que, por exemplo, um dos que encontramos é então a criação do nosso projeto, ok? Portanto, nesta área só tenho aqui a criação do projeto, mas se olharmos aqui para a área financeira, para a área de inventário, para a área de produção, para a área de distribuição, temos já efetivamente uma série de processos de negócio que, mais do que servirem um propósito de serem utilizados, pretendem é ser um exemplo que depois vocês possam utilizar para adaptar àquilo que é a vossa utilização, sem a necessidade de termos que escrever o teste todo de forma, portanto, partindo de uma folha completamente em branco. Pronto, isto são os processos de negócio. Depois, obviamente, temos aqui também a informação que está relacionada com navegação dentro da solução, portanto, tratamento de mensagens que possam aparecer. Se nós quisermos agora trabalhar com as ações que estão no painel direito do SAS X3, também temos aqui informação sobre de que forma é que isto se faz e, obviamente, isto serve para um exemplo. O que é que eu deveria agora fazer? Deveria pegar neste exemplo, substituir a função que quero utilizar e os campos que quero que sejam selecionados pelo robô e adaptá-los efetivamente àquilo que é a minha utilização. Okay? De que forma é que eu agora crio também aqui um novo projeto? Posso obviamente partir do zero, ok? E eu posso agora dar aqui indicação de que quero criar um novo cenário de teste, vou-lhe chamar aqui precisamente teste e a extensão terá que ser sempre feature, ok? E a partir daqui eu poderia começar a escrever o meu cenário. Claro que esta criação é de alguma forma também assistida. Por exemplo, se eu escrever aqui CR de CRUD, aquilo que o sistema me vai fazer é permitir logo automaticamente obter aquilo que são as minhas funções fundamentais. Portanto, a criação de um registro, a leitura de um registro, a atualização desse mesmo registro e o delete desse registro. E, portanto, depois de eu ter esta informação, o que eu teria que fazer, reparem que tudo aquilo que tem a ver com o login já está a ser efetuado com recurso aos parâmetros que estavam definidos nesta área que eu, entretanto, vos mostrei, ok? E depois teria que substituir aqui qual é que é a função, qual é que é o nome do ecrã, qual é que é a transação que eu quero utilizar para a criação deste cenário de teste, etc. Ok? Mas, portanto, o esqueleto acaba por ser produzido desta forma. Depois, quando eu pretendo aumentar a complexidade do meu cenário de testes, obviamente eu vou escrevê-lo, mas vou escrevê-lo também com apoio do sistema, porque a partir do momento que eu estou a escrever, o sistema vai-me mostrando as diferentes possibilidades para esta cadeia de caracteres que eu estou a introduzir, ok? E portanto, imaginem que eu agora o que quero é fazer um clique em qualquer coisa. Então basta-me começar a escrever end user clicks e tenho aqui todas as opções que podem ser depois descritas com base nesta ação, ok? Portanto, para além dos exemplos, ainda temos também esta possibilidade que, após, obviamente, um contacto inicial, nos permite, de uma forma muito rápida, construir os nossos cenários de teste, ok? Pronto, o que é que eu vos vou agora então aqui mostrar? Vou-vos Deixa eu botar uma mostrar, dúvida existencial aqui, ou seja, força, quando a gente está criando o cenário, a gente está repercutindo as etapas que um utilizador, exatamente, na sua plenitude de sanidade mental, vai seguir. Mas também podemos fazer os testes para simular movimentos, errôneos, ou seja, sim. numa quantidade coloca um valor, ou no valor coloca uma quantidade, ou numa outra questão, e também a gente consegue testar até mesmo, pronto, os lapsos que o utilizador pode vir a tentar forçar numa determinada circunstância, correto? Sim, ou seja, imagina que eu quero validar o resultado de uma atribuição de desconto, ok? Eu poderia estar a criar um qualquer documento, identifico quem é que é o meu terceiro, o sistema vai-me sugerir determinadas condições e é efetuada alguma alteração. Aquilo que eu consigo depois validar é colocar também aqui condições no meu cenário de teste em que eu vou comparar o valor que foi obtido naquele documento com o valor que eu estava efetivamente a esperar. Ok? Agora, simular erros. Por exemplo, se um utilizador tenta gravar um registro sem ter todos os campos obrigatórios preenchidos. Sim, é perfeitamente possível. Uh,
Outros cenários, não sei, não me ocorre agora nenhum, mas sim, tudo aquilo que são Sim, sim, mas era interações do só era só utilizador. era só para também porque também, pronto, cada as pessoas estão passíveis de errarem e também é importante para que a pessoa não consiga concluir um processo de uma maneira errada, ou seja, para poder evitar que o meu sistema está a bloquear corretamente e que o utilizador faça um processo, pronto, Certo. indevido, né, ou seja, não é só para testar aquilo que é esperado que ocorra, mas também forçar, possíveis, movimentações não previstas, né. Sim, nesse caso, eu diria que um teste concluído com sucesso seria o teste que falha, certo? Ou seja, o utilizador não conseguiu produzir a criação daquele documento porque não passou por todos os passos. E neste caso seria o robô de testes não conseguiu concluir o teste precisamente porque não cumpriu com todos os passos. Mas isso depois tem implicações apenas na análise do nosso cenário de testes. Ok. Pronto, e o que é que eu iria agora então fazer? Iria invocar aqui, como vos referi, o cenário de criação de um novo projeto. Vou-vos só, de uma forma rápida, tentar aqui mostrar o que é que o cenário vai fazer e isto facilmente se percebe. Portanto, basicamente, o que é que o robô vai fazer? A sua primeira função é fazer login no SAS X3. Existe aqui uma boa prática que é, quando nós fazemos login, alterar o idioma do utilizador para o idioma que nós pretendemos que seja utilizado. Porquê? Porque como nós estamos, e não tem que ser assim, ok? Eu posso definir os meus cenários de testes ou pela descrição dos campos ou pelo nome dos campos. Se eu optar, porque é mais natural para quem está a definir o teste, usar os nomes dos campos, portanto, as labels que me são apresentadas no meu interface, então faz sentido que eu altere o idioma do utilizador para o idioma em que estas labels estão depois descritas, não é? Porque imaginem, se eu escrevi isto em inglês, o sistema está à espera de sell site e se o SAS X3 está a ser executado em português, vai encontrar estabelecimento e obviamente o teste vai falhar porque vai dar indicação que o utilizador não consegue encontrar nenhum campo com este nome para prosseguir a sua interação. E, portanto, Deixa eu é questionar aqui uma coisa aqui, que eu estou aqui nos bastidores, aqui uma pessoa deixou de ter acesso ao seu ecrã. Todo mundo está a ver o seu ecrã, peço desculpa por isto, só para tentar perceber se é uma pessoa se essa pessoa eu, saiu do ecrã e voltou. Eu estou a eu, ver normalmente, eu eu peço que posso essa parar pessoa a saia da sala e partilha, volte a entrar. Já está funcionando, ok, está tudo já? funcionando. Pronto, Ok, ok, a pessoa também já está, desculpa. sem problema. Pronto, e portanto, faço login, altero o idioma para o idioma pretendido, invoco depois a função que quero utilizar, valido que o ecrã que me está a ser apresentado é efetivamente aquele que eu pretendia, o utilizador seleciona a opção de criação de um novo registro e depois começa a introduzir a informação deste projeto, ok? Identifica qual é que é o estabelecimento, identifica um código para o projeto, começa a introduzir os seus atributos, data de início, data de fim, etc., cria um novo projeto. Depois disso, acedemos à área de definição dos nossos orçamentos, ok? E claro que nós poderíamos, se quiséssemos inserir várias linhas de orçamento, repetir todas estas linhas que aqui temos tantas vezes quantas pretendêssemos. Não tem que ser feito dessa forma. Eu posso escrever o meu cenário de teste uma vez, aquilo que estou a fazer é colar a introdução dos dados através do nome destas variáveis, ok? E depois aqui embaixo tenho definido para cada uma destas variáveis quais é que são os valores que vão ser escritos na solução. Ou seja, em vez de eu escrever 3 vezes estes passos para criar estas 3 linhas, eu escrevo uma única vez, faço referência aos nomes destas colunas e o sistema vai executar este passo 3 vezes porque temos 3 linhas para serem criadas. Estes valores podem estar claramente definidos no nosso cenário de teste ou podem estar definidos em fecheiros de texto auxiliares à execução deste cenário de testes. Pronto, depois de definirmos os nossos itens de orçamento, vamos então definir também as nossas tarefas propriamente ditas, ok? E vamos fazer exatamente da mesma forma. No final, correndo tudo bem, o utilizador sai da função em que encontra e faz o logout do SAS X3. Como é que executamos este cenário de testes? Muito simples. Invocamos aqui a nossa opção de execução. Aquilo que o sistema vai fazer é abrir
o Google Chrome, ok, que é o browser que utilizamos, dá-nos aqui a indicação que o Chrome está a ser controlado por um software de automatização de testes e a partir de agora está a simular então a utilização por parte do utilizador. Alterou o idioma, que neste caso não era necessário porque já estava em inglês, mas portanto fez este passo, invoca a função gespjm para a criação de um novo projeto, seleciona a opção novo, introduz então os dados da forma como estavam escritos no teste, portanto, o estabelecimento, a data de início e data fim. Temos aqui já uma interação com uma mensagem que é mostrada ao utilizador, portanto, isto tem que estar claramente definido no cenário de testes. Passamos então à nossa estrutura de custos ou de orçamento e introduzimos aquelas 3 linhas da forma como estavam descritas naquela tabela. Quando terminar a introdução destas 3 linhas de orçamento, passa então à introdução das tarefas, ok? Portanto, esta é a terceira, validamos esta informação, voltamos ao ecrã de projeto e passamos então à criação das tarefas. Definimos o tipo da tarefa, o seu código, descrição, datas de início e fim e associamos também a um item de orçamento, daí ele ter sido criado previamente. Okay? É a mesma coisa para a segunda tarefa. Fazemos a introdução de todos os dados, ligação ao item de orçamento, gravamos, está criado e para a terceira. Pronto, no final, como descrito no cenário de testes, o utilizador abandona esta função, faz logout do SAS X3 e terminou a execução do nosso teste. Pronto, se olharmos aqui para a nossa consola, temos já aqui a possibilidade de consultar todos os passos que foram executados por este cenário de teste e assinalados com esta checkbox verde de validação que foram executados com sucesso, mas obviamente foi produzido também um relatório de testes. Este relatório de testes é depois invocado a partir da plataforma, portanto com uma instrução que é sempre a mesma para todos os relatórios, e é gerado então um relatório através do Alur com a indicação de tudo aquilo que aconteceu, ok? Portanto, o que é que aqui temos? Temos efetivamente a indicação de que só tínhamos um cenário de teste a validar e mostra-nos também quais é que são os parâmetros que foram utilizados para a execução deste cenário de testes, conforme descrito também nos parâmetros que eu há pouco vos mostrei, e depois, se pretendermos mais detalhe, clicamos então no nosso cenário e o sistema mostra-nos tudo aquilo que foram os passos efetuados. Portanto, temos o nosso cenário de login com estes diferentes passos, depois a criação do projeto, a criação dos itens de orçamento, a criação das tarefas e, posteriormente, fechar a tarefa e logout do SAS X3. O que é que eu agora vos gostaria de mostrar? Se nós acedermos ao SAS X3 e se formos consultar o nosso projeto, portanto, vamos aqui a Projects. Se olharmos para o nosso cenário de teste, este projeto tinha um código que é este ATP21 PJM001, portanto eu vou copiar. Vamos consultar então aqui os nossos projetos. Desculpem. Eu tenho aqui, estava no código e não da descrição, ATP21 PJM001, ok? O que é que temos neste projeto? Temos então a nossa estrutura orçamental com os 3 itens que estavam definidos no cenário de teste e se olharmos também para as nossas tarefas, temos então as 3 tarefas, só tornar isto um bocadinho maior, as 3 tarefas ligadas àqueles itens de orçamento, ok? Portanto, ficaram, não são 3, são 2, sendo que estas 2 estão ligadas a esta tarefa principal, portanto, ligados ao item de orçamento, tal como descrito no cenário de teste. E, portanto, isto só para vos mostrar que, efetivamente, a execução de um cenário de teste a partir do ATP está a criar registros diretamente no SAS X3. Para já, vamos deixar ficar aqui o SAS X3 aberto mais um pouco, que eu já o vou utilizar. Queria-vos só mostrar uma outra situação, que é o que é que acontece quando o nosso teste falha. Okay? E, portanto, vamos aqui, se calhar, a este produto acabado e eu vou ter que provocar aqui um erro. Provocar um erro que pode ser...
Eu acho que até já o tenho aqui. Exato. Neste campo, aquilo que o sistema está à espera de receber é a nossa taxa normal, que seria pela sigla NOR, ok? E o que nós vamos fazer é provocar um erro introduzindo um valor que não é viável para este campo, ok? Vamos só, antes disso, reduzir aqui o tempo de timeout para não termos que estar aqui 2 minutos à espera que o erro seja provocado. Só gravar aqui o meu parâmetro e vamos então aqui ao nosso produto acabado, promover a execução do teste. Pronto. Desculpem, eu deveria ter terminado aqui o report há pouco. Só terminar aqui e agora sim executar o teste. Portanto, o processo é em tudo semelhante. Vamos ter login na solução, alteração do idioma para inglês, lá está, porque está definido no teste, também poderia ter retirado esses passos. Tenho novamente a indicação que está a ser a execução a ser feita a partir de um software de automatização. Invoco então a minha opção GES-ITM para a criação de um novo artigo, opção novo, okay? Identifico a categoria, ok? Está com numeração automática, portanto só tenho que indicar a descrição, continuo a executar o meu cenário e falhou, ok? Pronto, o que é que o sistema me diz aqui então? Que houve um valor que foi introduzido, que foi o tal NOT, e o que deveria ter sido introduzido era o NOR. Ok, mas isto não é suficiente para nós termos visibilidade. Claro que isto é um exemplo muito simples e, portanto, facilmente conseguimos perceber o que é que aconteceu, mas poderia ser algo mais complexo. E ao invés de estarmos a olhar então para a nossa consola, invocamos novamente a criação do relatório e aqui o que é que temos? Temos que, efetivamente, 1/3 dos nossos testes foram realizados com sucesso, depois houve aqui uma falha e houve um outro terço que foi skipped, portanto, que não foi realizado. Onde é que ocorreu o problema? No login correu tudo ok. Na criação do produto acabado, ainda demos aqui alguns passos em que também estava tudo ok, mas depois dava aqui a indicação de que o utilizador selecionava o campo do imposto, ok? E que o valor no campo seria então este NOT. O que é que o sistema nos diz? Diz-nos que o valor esperado era o NOT, mas o valor que lá estava no campo era o NOR, ok? E é apresentado então um screenshot com o que é que estava no ecrã no momento em que o teste falhou, ok? E aqui poderemos ver que o erro não está na execução do SAS-X3, está apenas na definição do teste em que nós indicamos um valor que não é compatível com esta utilização. Okay? Pronto, claro que até ao momento estivemos só a ver a execução de um único cenário de teste, mas também vos posso mostrar como é que isto depois se comporta no Jenkins, ok? Portanto, vamos só aceder aqui. Desculpem. Tinha-me enganado na password. Então. Ok. Pronto, temos aqui os nossos testes, ok? Tudo isto está depois documentado, não há necessidade de vos mostrar tudo isto em detalhe. Poderemos, obviamente, depois explorar isto em reuniões individuais posteriores, mas o que é que eu gostaria aqui de realçar? Bem, no Jenkins, uma vez que o Jenkins se destina à realização periódica de um conjunto grande de testes, e isto, nós o que podemos fazer é, por exemplo, utilizar períodos de menor carga de utilização do sistema, por exemplo, à noite ou ao fim de semana para a realização destes mesmos testes, ok? Mas vamos realizá-los de forma periódica. Uma das coisas que o sistema me vai mantendo é a minha tendência. E o que é que esta tendência prevê ilustrar? Por exemplo, aqui no início eu comecei com muito poucos cenários de teste a realizar, ok? E portanto eles passaram logo todos. Depois aumentei bastante o número de testes a realizar e comecei a ter aqui a verde os testes que foram realizados com sucesso, a vermelho aqueles que falharam e a cinzento os que não foram realizados precisamente por estes erros que foram encontrados. E obviamente aquilo que eu devo depois ir fazendo é ou ir alterando parametrizações no SAS X3 ou alterando a configuração destes mesmos testes até que por fim atinja
este valor que eu aqui tenho, ou seja, todos os testes foram realizados com sucesso e significa que foram realizados com sucesso em mais do que um momento e, portanto, eu estou satisfeito com os testes que foram realizados e com a qualidade desta nova atualização que, entretanto, instalei. Portanto, garanto que o negócio consegue continuar a rolar facilmente com esta nova versão. Para além deste gráfico que me mostra a tendência da realização destes testes, só aqui apenas uma nota. Esta área superior decresce em função da diminuição do número de testes. Eu também vos posso dizer o que é que aqui foi efetuado. Existiam aqui documentos que o teste estava à espera que fossem assinados, portanto que teriam fluxos de aprovação, e eu não tinha os fluxos de aprovação montados, então tive que os retirar, porque obviamente não fazia qualquer sentido eles estarem aqui. Okay? Mas, portanto, o que interessa reter são mostrados os testes que falham, os testes que passam, e o meu cenário ideal é, obviamente, quando eu consigo atingir 100% de realização com sucesso. Para além desta visão, temos o registro de tudo aquilo que aconteceu em cada um dos momentos de execução destes testes, com os devidos relatórios, ok? E, portanto, se eu agora quiser consultar no dia 18 de janeiro de 2023 o que é que aconteceu nos meus testes, então tenho aqui a indicação de tudo aquilo que foi concluído com sucesso e os que falharam. Quero perceber porque é que falharam. Ok, muito bem. A única coisa que tenho que fazer é navegar para este teste e perceber o que é que aconteceu, ok? E, portanto, garantidamente falhou logo aqui o primeiro passo. Porquê? Porque foi mostrada uma mensagem ao utilizador, dando indicação que a data que tinha sido introduzida, eventualmente neste passo anterior, não era válida perante o sistema. Okay? E o que é que eu fiz? Ou tive que abrir um período, ou tive que alterar esta data na realização desculpem, no desenho do teste. Okay? Portanto, obviamente, depois vou ultrapassando todos os meus problemas até chegar àquele ponto final em que tenho todos os testes realizados com sucesso. Pronto, isto é efetivamente o nosso robô de automatização sem a necessidade de intervenção do utilizador. Depois o resto acabam por ser testes que são realizados de forma automatizada, mas em que nós temos mais visibilidade sobre aquilo que está a acontecer. Pronto, só para terminar, queria-vos mostrar então de que forma é que o Script Assistant me permite automatizar não o processo de execução de testes, mas a criação dos mesmos testes. O que é que eu vou fazer? Vou ao nosso SAS X3 e vou invocar aqui as encomendas de venda, ok? Vou selecionar uma transação em que tenho todos os campos na totalidade e vou criar aqui uma nova encomenda. Para o efeito, identifico qual é que é o estabelecimento. Aqui na referência vou colocar uma referência fazendo referência, desculpem a expressão, a esta sessão que estamos aqui a realizar, ok? Identifico depois quem é que é o cliente para o qual estou a revistar esta encomenda. Obviamente existem já uma série de campos que estão a ser sugeridos, portanto isto é a utilização normal do SAS X3, não tenho aqui estabelecimento de expedição, vou indicá-lo e posteriormente vou aceitar todos os dados que me estão a ser sugeridos por defeito e vou passar à introdução das linhas. Na introdução das linhas, identificamos artigos, identificamos aqui quantidades e eu vou até incluir aqui também um desconto, ok? Portanto, 5% de desconto nesta primeira linha, uma outra referência qualquer, aqui um número menos redondo, portanto um 23 por hipótese, e com um desconto de 10%, ok? Gravo o meu registro. A partir deste momento, eu passo então a ter uma nova encomenda criada no SAS X3 e agora quero ter o meu script de testes para poder replicar este processo às vezes que eu entenda. Para o efeito, só tenho que invocar então o Script Assistant e dar indicação sobre de que forma é que eu quero que seja gerado o meu ambiente de testes. O que é que eu posso agora dar aqui indicação? Se quero utilizar os valores que estão no ecrã ou não, se quero apenas trabalhar aquilo que são os campos obrigatórios, se quero utilizar os campos que estão preenchidos apenas ou todos, se quero tratar os campos pelo código X3 ou pela descrição, como já vos disse há pouco. No meu caso, eu acho que é mais perceptível utilizarmos a descrição e não apenas o nome. Se quero gerar screenshots em todos os passos do processo, independentemente de estarem ou não a ser produzidos erros, se quer utilizar valores que estão armazenados num ficheiro, etc. Okay? Importante é também dar aqui nota do que é que eu quero, que cenário é que eu quero gerar. Se quero gerar uma criação, uma modificação de um registro ou o apagar desse mesmo registro. Okay? Posso ainda dar aqui indicação ao sistema de que não quero tratar todos os meus ecrãs, por exemplo, a área de delivery
poderia não querer que estivesse no meu teste. Porquê? Porque lá está, porque eu vou utilizar os valores por defeito são sugeridos no momento da indicação da entidade, neste caso um cliente, ou então posso por aí simplesmente deixar todos selecionados. Ok? E o sistema vai então gerar um fecheiro que tem efetivamente todos os passos necessários à criação desta entidade. Ok? Damos só aqui algum tempinho, eu vou-lhe alterar o nome mais uma vez para ser mais fácil conhecermos o mesmo e foi gerado o meu script de teste. O que é que eu agora posso fazer? No Visual Studio, abro aquilo que foi entretanto gerado, que está aqui na minha pasta de downloads com o nome widepartner.feature, ok? E consegui então de uma forma muito rápida produzir, não sei se conseguem ver aqui a miniatura do meu documento, eu tenho todas estas linhas que foram geradas automaticamente com os valores que eu entretanto introduzi, ok? Esse Ctrl+C, Ctrl+V é potente, Ruben. Afinal de contas, Exato, estavas aí sendo basicamente. modesto que não dava para fazer, não sei o quê, Não, já dá para fazer, mas dá para fazer desta forma, sim. E certo, reparem certo. que tudo aquilo que eu introduzi no sistema está depois refletido neste cenário de testes, ok? Portanto, se nós formos agora aqui à área de criação das linhas, aquilo que vamos encontrar é que as quantidades, os descontos, etc., tudo isso foi refletido no meu cenário de testes, ok? Portanto, eu tenho aqui a indicação do valor, tenho a indicação dos 5% de desconto, tudo isso está algures aqui por este meu cenário de teste, ok? O resultado destes cenários de teste, portanto, se os passos são definidos desta forma ou são definidos daquela outra forma que eu vos mostrei há pouco na criação do projeto, em que temos uma grelha com os valores, dependem depois daquelas opções que fomos utilizando na criação, em todas aquelas checkboxes que tínhamos no Script Assistant, ok? Pronto, de uma forma muito rápida, até porque já estamos em cima da nossa hora, era isto que eu tinha para vos mostrar. O que é que eu gostaria que Tocou o retivessem? relógio, tocou o relógio. Sim. Está certo? Tocou o Era relógio, uma. está às 11 horas, Ok, exatamente. Mas vamos, ok. era bom também fazer aqui um briefingzinho, um resumo final do que a gente viu hoje. E depois abrir aqui alguma questão que possa estar pertinente aqui, que queiram colocar logo de imediato. Mas força, Rubem. Sim, Fecha lá. basicamente são apenas algumas notas que eu gostaria que retivessem no final desta sessão. Portanto, obviamente, uh, uma ferramenta deste género tem muito potencial e tem, obviamente, alguns propósitos. Propósitos estes que nós já fomos referindo, mas que eu não me canso de referir. Portanto, redução de custos, uma utilização mais eficiente dos recursos, libertando as pessoas para aquilo que são efetivamente as suas tarefas do seu dia a dia, uma economia de tempo superior, reduzindo o tempo necessário aos testes para uma nova release, promovendo uma maior confiança no sistema, garantia de que os testes são efetivamente efetuados com qualidade e são todos eles efetuados. Isto é um problema com que nós nos deparamos muitas vezes, que é há funções que para o utilizador já são um dado assumido. Portanto, aquilo nunca deu erro, funcionou sempre. E, portanto, quando nós temos uma nova versão, quase que desprezamos a utilização dessa mesma função, porque partimos do pressuposto que aquilo nunca deu problemas, não é agora que vai dar, ok? E, portanto, se fizermos esse trabalho na nossa definição dos cenários de teste, obviamente retiramos também esse peso daquilo que é a utilização por parte de humanos, obviamente. Pronto, deixamos também ficar aqui algumas notas. Isto, obviamente, não são valores finais e dependem de cada um dos cenários de implementação, mas temos consistentemente assistido a garantias de redução de 50% daquilo que é o orçamento necessário à realização de testes e atualizações do sistema. Isto em termos de budget. Em termos de tempo, falamos de uma redução na ordem dos 33%. Isto, obviamente, são valores médios. Tanto poderemos ter cenários em que conseguimos valores muito superiores, como alguns outros cenários, pela sua especificidade, em que não conseguimos atingir, mas estamos perfeitamente confortáveis com estes valores. Achamos que são valores efetivamente muito bons. Não reduzimos completamente o fator humano, mas muitas vezes por decisões da organização, ok? Porque há ali um ou outro processo que queremos que efetivamente ele continue a ser feito pelos utilizadores e para nós isto é perfeitamente tranquilo. Hum,
Obviamente, esta maior qualidade, também já foi referido, dá-nos uma maior confiança naquilo que são os upgrades de versão e permite-nos, de uma forma muito mais simples, acompanhar aquilo que são os ciclos de vida do produto e recebermos atempadamente novas funcionalidades que, entretanto, têm vindo a ser libertadas. E eu, no quesito confiança, gosto também de voltar a referir a questão de nós podermos fazer testes sobre funcionalidades que não são funcionalidades standard do X3, ok? Que são customizações ou desenvolvimentos feitos à medida da necessidade de cada uma das nossas organizações, e isto acho que é efetivamente uma mais-valia muito grande. E depois, obviamente, temos aqui questões relacionadas com segurança, testes de regressão, cumprimento de novas legislações ou normas estamos obrigados e que pretendemos ver refletidas também no nosso cenário de teste, ou até a entrada em algum outro mercado que efetivamente nos obriga a ter estes testes documentados, ok? Que é também cada vez mais uma necessidade e obviamente não é com a realização de testes manuais que nós conseguimos tão facilmente documentar a execução dos mesmos. E dou-vos aqui uma nota, obviamente um caso extremo de utilização, mas que um parceiro conseguiu reduzir os testes necessários que ocupavam 5 dias para 1 hora de realização. Obviamente, aqui já estamos a olhar só para o resultado final, não estamos a olhar para o tempo que foi necessário trabalhar para a definição dos cenários de testes. Mas, em boa verdade, novas releases, é este o tempo que estamos à espera que seja necessário para o seu teste, ok? Obviamente, o tempo de definição dos cenários de teste acaba por ser depois diluído em momentos futuros. Pronto, de uma forma eh, mais ou menos rápida, Rubem, muito cumprindo, penso eu, obrigado. Sim, ultrapassando sim, aqui alguns sim. tempos. Agradeço-vos mais uma vez. Qualquer questão que tenham, estamos disponíveis agora ou mais tarde. Ok, Rubem, uma vez mais eu agradeço a sua grande expertise e clarividência dos factos e agradeço por ter demonstrado isso aqui para a nossa audiência. Queria aqui, vou colocar aqui a consideração, caso alguém tenha aqui alguma dúvida que possa ser pertinente e aproveitar aqui a expertise do Rubem para clarificar, pode levantar a mão ou colocar uma questão a nível do chat. E enquanto as pessoas se mobilizam ou não, queria também, obviamente, agradecer a todos que estavam aqui disponíveis. Penso que fica claro essa preocupação da SAS e o alinhamento tecnológico de fazer com que a tecnologia ajude a gente tornar cada vez mais eficiente e mais próximo ah, dessas tendências que estamos aí falando de chat GPTs e o caramba 4 sobre esses temas, mas eu penso que temos que utilizar a tecnologia para poder focar naquilo que a gente pode otimizar, fazendo a otimização até mesmo do licenciamento do SAX-X3, ou seja, fazendo as rotinas de teste durante a noite, onde é que você não tem que utilizar as utilizações dos licenciamentos, ou seja o que for, e eu acho que ele foi muito claro em todas as evidências. Eu tenho aqui já uma questão que foi colocada aqui sobre a questão do licenciamento, como é que isso funciona. Toda essa parte dessa área comercial, eu penso que fala diretamente com um dos nossos gestores de conta, diretamente sobre isto, porque há um conjunto de cenários que tem que ser previsto, ou seja, a nível de licenciamento e também a nível de capacitação, implementação dessa ferramenta, por mais que ela seja autodidata e bem clarividente, também é importante a gente tentar ver caso a caso a situação, onde é que a gente consegue fazer essa gestão e implementação sobre isto, ok? Sim, mas também de uma forma muito clara, depende da dimensão da instalação que tivermos, ok? Portanto, ou seja, o valor do ATP não é o mesmo para todos os nossos clientes, em função da utilização que é efetuada do SARS X3, existem depois patamares de licenciamento, mas tal como o Fabrício referiu, Uhum. o ideal é contatarem o vosso gestor de conta, que consegue muito mais cabalmente apresentar-vos um valor que faça sentido para o vosso caso concreto. Exatamente. E também, pronto, e também não só ter a ferramenta, mas também ter a melhor prática, as melhores práticas disso e trocarmos aqui a nossa expertise também sobre isto. Era bom se tivesse colocado ali que tinha sido esse parceiro que passou de 5 dias para 1 hora, tinha sido a Web Partner, mas a gente tem tentado otimizar cada vez mais. Fruto disso é que no final deste ano nós conseguimos atualizar 100% do nosso parque em função da disponibilização tardia, não por parte da SAS, mas pelo do governo, das features que serão Sim. necessárias para implementar o AT Code e coisa do gênero.
mas hoje em dia a gente tem conseguido cada vez mais otimizar esses processos de atualização, de upgrade e garantir uma estabilidade futura no ambiente produtivo do cliente, não impactar em paragens e coisa do gênero. E esse tipo de ferramenta realça, uma vez mais, a importância desse tipo de situação, uma vez que a Sage tem cada vez mais disponibilizando novas atualizações e novas features. É importante a gente também ter a capacidade de acompanhar esse crescimento tecnológico. E acho que com esse tipo de função cria muita estabilidade no ambiente e cria mais segurança para que a gente possa continuar caminhando com a tecnologia sem medo do dia da manhã, né? Ok, Sim, e é efetivamente uma área que tem, eu penso que referi durante a apresentação algumas coisas que não estavam disponíveis no momento do lançamento do ATP e que agora já estão disponíveis, ou seja, nós temos vindo a trabalhar efetivamente sobre a plataforma, no sentido de cada vez mais disponibilizar novas funcionalidades, ok? Portanto, novas funcionalidades. acompanhem, acompanhem se tiverem interesse, porque na verdade isto é uma área que só pode crescer. Exatamente, exatamente. Bom, então, uma vez mais agradeço a todos. Lembre-se sempre, juntos a gente chegamos mais longe e continuamos aí a crescer e evoluir. Muito obrigado pela audiência de todos. Rubem, uma vez mais, obrigado. Obrigado a todos, bom dia.